alguns foram mais traumáticos, vamos dizer assim. O Bruno Gomes foi um caso que foi um pouco mais traumático, porque eu acho que apedrejaram o carro dele na ocasião e tal. Então havia um trauma maior ali em relação a ele. E era um jogador que eu simplesmente não podia liberar. Vamos liberar? Não, libera o Bruno. Não, como libera o Bruno? Eu não posso liberar o Bruno. O Bruno é um ativo do clube. Eu preciso negociar o Bruno, de alguma forma. Mas não vai ter clube que queira, porque saiu de uma segunda divisão, perdeu o valor de mercado e etc. Vai jogar uma segunda divisão ainda e tal. Não tem como. Cara, zerado não vai sair, de jeito nenhum. Alguma situação tem que ter. E aí houve o interesse do Internacional, na época, pelo Bruno. E aí eu falei, tá bom. Há um interesse do Internacional? Ok, o Vasco vai ficar com percentual e eu quero um jogador do Internacional e o Inter pode ficar com percentual também, sem problema nenhum. E na época, o Zé Vitor... Zé Gabriel, desculpe. O Zé Vitor é o zagueiro. Uhum. O que também veio do Internacional, tá? Porque o Zé Vitor, por isso eu confundi. Uhum. O Zé Vitor a gente trocou pelo Pedro, que era um jogador que a gente tinha também na base do Vasco, e na época o Internacional se interessou pelo Pedro, queria levar o Pedro, que exige de qualquer maneira. Eu falei, tá bom, então me dá o Zé Vitor, que era o zagueiro, e cada um fica com uma troca de percentual, né? E aí existem as apostas. O Pedro eu não sei nem onde tá. O Zé Vitor eu acho que ele é um ótimo zagueiro, mas precisa ser emprestado, precisa jogar, precisa ter rodagem, porque no Vasco não joga. Inclusive então... tá treinando separado. Pois é. Ele e o Rodrigo. Precisa rodar, né? Eu acho ele um excelente zagueiro, tá? Mas precisa jogar, precisa ter jogo, porque senão ele tá muito tempo sem jogar. Ele foi pro profissional e praticamente jogou alguns jogos em campeonatos estaduais, né? Não houve uma sequência. Ele jogou brasileiro, se queimou inclusive em alguns jogos. Ele jogou ano passado contra o Atlético Paranaense, que ele não vai bem nesse jogo, até faz um pênalti no Vitor Roque. Teve um jogo que ele bateu boca feio com o Verratti agora. Foi. Final que a torcida queria pegar. Como é que tu vai brigar com o Verratti? E a galera voou no pescoço. É verdade, dele. mas ele é muito bom zagueiro, tá? Mas eu acho que teve poucas oportunidades e não teve sequência. Tu acha que essa... Isso cria uma dificuldade pro Tu acha que essa troca foi positiva? Bruno Gomes por Zé Gabriel? Zé Gabriel, na época, eu tive dúvida. O Zé Gabriel era uma aposta também no Internacional como volante. É um menino também, tá? E o Bruno era uma aposta aqui, né? Lógico que eu não queria que o Bruno saísse. Bruno era bem mais badalado do que o Zé nesse momento. E fiz tudo pro Bruno ficar, entendeu? Evidentemente que... Mas não havia, ele não queria, não tinha jeito. Então, era uma solução. Eu perguntei para várias pessoas sobre o Zé Gabriel, me falaram muito bem dele, mas que ele tinha se queimado no Internacional por terem lançado ele de zagueiro. Um Cudê. Acho que teve um erro num Grenal. E teve um erro qualquer que ele fez um gol contra, alguma coisa. Foi sair jogando, perdeu a bola e saiu um gol. E saiu um gol. Aí veio o apelido do Zé Delivery. Zé Delivery, exatamente. Aí, enfim, rotularam o menino lá. Mas as outras informações que eu tinha interna era de que era muito bom jogador e etc, de pessoas que eu confiava também. Por isso foi feita a troca. Era uma situação que dava para fazer, né? Aquela coisa. E o restante eu tentei segurar de todas as formas do jeito que dava, né? Valorizando um pouquinho e tal. Mas só para encerrar o assunto, tu acha que foi uma troca positiva? Cara, é difícil futebol isso, né, cara? Difícil. Em termos de performar no time principal, o Zé Gabriel é um jogador titular. Hoje o Zé Gabriel, titular do Vasco, performando bem, né? E o Bruno tá tentando se afirmar ainda no futebol, né? Eu não entendi muito bem o que aconteceu, porque ele era um jogador do Inter. Foi vendido ao Curitiba. E o Internacional comprou agora, né? Com detalhe, o Fortaleza entrou no negócio para comprá-lo. E o Inter fez um negócio que eu achei ainda mais maluco. Porque o Inter queria tanto o Bruno Gomes, que ele vendeu pro Curitiba e quis de volta. Pois é. Ele pagou um valor pro Curitiba e ainda deu pro Fortaleza. E ainda deu um jogador pro Fortaleza. Pro Fortaleza não furar o negócio e ele pegou o Bruno Gomes de volta. Então, vamos sair na tapa pelo Bruno Gomes hoje. As loucuras do futebol que realmente... Eu acho que o Bruno Gomes vai virar agora. Pode ser. Ele entrou no jogo ontem, eu acho. No jogo contra o Grêmio. Entrou no final, eu acho. Mas, enfim, é difícil prever isso no futebol, cara. O Rodrigo Caetano,
Eu conversava muito com o Rodrigo, né? O Rodrigo, eu gosto muito dele e para mim é uma referência em termos de gestão. E quando eu fui profissional do Vasco, eu fiquei 1h30 com o Rodrigo no telefone e ele falando várias coisas para mim que eu tenho como lição sempre, entendeu? Porque para mim... Você me deixou uma, eu vou te falar no final do programa. Eu aprendi no nosso episódio aqui. E é sempre uma lição para mim, né? E o Rodrigo dizia para mim, cara, você vai contratar 10 jogadores, 8 vão dar certo, 2 vão dar errado. E o torcedor só vai lembrar dos 2 que deram errado, tá certo? Ele não vai lembrar dos 8 que deram certo. Acho que o Paulo Brax passou um pouco por isso no Vasco. Eu vou chegar também depois. Passou por isso. Então, assim, é a grande verdade, entendeu? Não tem jeito, porque a gente lembra do erro, mas o futebol, por mais consagrado que seja o jogador, se você trouxer um grande jogador consagrado, pode ser que não dê certo. Pô. Você não tem bola de cristal. Logicamente, você minimiza o erro, é diferente. A gente procura minimizar o erro, mas, não vou errar, não existe isso, pô, entendeu? Futebol é imprevisível, né? O jogador que vai se adaptar não vai se adaptar. O Vasco pagou uma grana no menino lá da Argentina, do Vélez, como é o nome? Foi até para os Estados Unidos Orediano. agora. Orediano. Quem é que imaginar que o menino não ia se adaptar aqui? Mental. É mental. O dele foi meramente mental. Como o Palácios, pô. Mental, pô. Entendeu? Que aí volta pra terra natal dele e tá arrebentando no Colo-Colo e o Boca quer comprar agora de qualquer jeito. Exatamente. Então é imprevisível, pô. É imprevisível.